Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Apresentamos hoje o 10º episódio da série Senta que lá vem história. Hoje abordando exatamente a insurreição anarquista no Brasil em 1918, a tentativa da derrubada e tomada do poder pelo proletariado e o fim das greves e deste movimento ainda em 1918. Vejam. A Primeira Guerra Mundial terminou em 11 de novembro de 1918. Uma semana depois explodiu uma greve geral no Rio de Janeiro, violentíssima, fortíssima, antes do fim do estado de sítio. Os líderes operários, os líderes anarquistas estavam entusiasmados com a Revolução Bolchevique e achavam que era possível fazer uma revolução desse modelo e que estavam amadurecidas as condições para que uma revolução ao estilo soviético explodisse no Brasil. Estavam, inclusive, espantados com a Revolução na Rússia, porque a previsão de Marx e Engels é que a Revolução Socialista ocorreria nos países de capitalismo desenvolvido. Entretanto, tinha acontecido na Rússia. Se aconteceu na Rússia, poderia acontecer no Brasil. E conclamaram os operários, os trabalhadores, os proletários do Brasil inteiro a entrarem em greve geral, enquanto por trás preparavam a derrubada do governo. Por outro lado, a imprensa burguesa e a burguesia, a Casa Grande, não se fez de rogada, percebeu logo de saída e passou a taxar os movimentos grevistas como uma tentativa bolchevique de derrubar o governo instalado no Brasil. Para a tomada do poder, foi instalado um conselho revolucionário, do qual fazia parte José Oiticica, Agripino Nazaré, um advogado da Bahia, e Astrogildo Pereira. Este conselho reuniu alguns outros líderes e passaram a se reunir visando exatamente uma estratégia para a derrubada do governo burguês e a instalação de um governo proletário. Por indicação de um dos membros deste conselho, foi chamado para compor a cúpula comandante deste movimento um tenente, Jorge Elias Ajus. Pelo menos não era torturador, como o brilhante Ustra, mas era um espião. E ele se colocava claramente a favor da insurreição e da instalação de um governo popular, mas era um espião infiltrado no meio deles. Enquanto este conselho preparava a tomada do poder, explodia a gripe espanhola, que no Rio de Janeiro, uma população de 915 mil habitantes, atingiu 401 mil pessoas, provocando 15 mil mortes. Entre elas, a do presidente Rodrigues Alves, que não pôde assumir o mandato porque contraiu a gripe espanhola, vindo a falecer logo depois, e assumiu no seu lugar o vice-presidente eleito, que foi Delfim Moreira. O Conselho de Guerra Revolucionária Reunida tomava providência e determinava que os operários em greve de Botafogo deveriam marchar para o Palácio Presidencial e tomar o palácio e hastear uma bandeira vermelha. Os operários tecelões em greve em Bangu deveriam tomar a fábrica de cartuchos do Exército de Realengo. Os operários em greve no bairro de São Cristóvão deveriam de caminhar e tomar o quartel da Intendência de Guerra. E os trabalhadores na saúde deveriam de tomar a delegacia de polícia, a chefatura de polícia. O tenente espião Jorge Elias Ajus cuidaria do exército. E todas as ações, segundo a Oiticica, deveriam ocorrer no mesmo instante em que estivesse reunido o Senado e a Câmara, para que todos os seus membros fossem presos. O tal tenente espião, o Jorge Elias Ajus, propôs que os operários se reunissem todos no campo de São Cristóvão e dali partissem para a tomada de poder. O conselho aceitou essa ideia. E Oiticica lembrou na reunião que já tinha 4 mil operários reunidos dispostos a tudo e 1.600 bombas fabricadas. O tal tenente espião disse que não poderia estar presente no dia 18, exatamente porque ele estaria de serviço, e propôs que a manifestação do Campo São Cristóvão fosse adiada para o dia 20. Um dos líderes operários disse que os tecelões não podiam mais esperar, que já tinham iniciado a greve. E Oiticica então informou como seria o fato. Os operários de imediato ali no Campo São Cristóvão deveriam tomar o quartel do Exército. Os metalúrgicos iam explodir a torre de eletricidade, deixando a cidade às escuras. Oiticica informou ainda que havia 40 tambores de petróleo e gasolina que seriam usados para incendiar o quartel-general do Exército, a prefeitura e a chefatura de polícia. Este conselho se reuniu algumas horas antes do início da chamada insurreição e as autoridades, informadas de tudo pelo dedo duro do Ajus, interromperam a reunião e prenderam a maioria de seus membros. Alguns conseguiram escapar, como João Costa Pimenta, o avô de José da Costa Pimenta.
Mas Oiticica, Astrogildo, todos foram presos e condenados à deportação. Os anarquistas estrangeiros seriam deportados do Brasil. Exatamente na hora prevista, os operários do Rio de Janeiro entraram em greve. Os tecelões, os têxteis, né? Os metalúrgicos, os operários em geral. Nos quartéis, os boletins distribuídos à oficialidade e aos soldados diziam que eles eram soldados do povo e conclamavam eles a formarem sovietes de soldados para a tomada do poder burguês. Na fábrica de tecidos Confiança, Miguel Martins, comandando os operários em greve, tentou invadir e espancar, prender os diretores da companhia e foram interrompidos por operários fiéis à diretoria e houve uma briga de facas. E numa dessas brigas de facas, Miguel Martins morreu esfaqueado e outros 3 líderes operários foram feridos. No Campo de Santana, apenas algumas centenas de operários conseguiram chegar lá. E algumas bombas estavam na mão desses operários. E aí o movimento começou a se desorganizar. E no dia 22 de novembro, Delfim Moreira se reuniu com seus ministros de Estado e mandou fechar a União Geral dos Trabalhadores e diversos sindicatos, inclusive sindicatos metalúrgicos, que, segundo o dedo duro, o Jorge Elias Ajus, eram os metalúrgicos que estavam encarregados de explodir a Torre da Light. A mídia da Casa Grande noticiava já no dia 22 de novembro que vários operários haviam sido detidos quando se encaminhavam para explodir uma Torre da Light, para explodir a represa de Ribeirão das Lajes, deixando o Rio de Janeiro às escuras e a população sem bondes e sem transporte. Mas haviam sido presos. No geral, já naquele dia, 78 anarquistas tinham sido presos. O governo de Delfim Moreira distribuiu diversos boletins em todas as fábricas aos operários, pedindo que eles voltassem ao trabalho, de forma ordeira, que o governo estava ali para proteger a classe trabalhadora, para proteger os operários que estavam sendo coagidos, dominados à força por anarquistas, que estavam a soldo de potências estrangeiras, de ideologias subversivas. A prova disso é que um dos anarquistas, foi encontrado com 500 mil réis, que provavelmente foi tirado, foi extorquido dos trabalhadores. E o governo estava ali para libertar os trabalhadores da dominação anarquista nos sindicatos. Que 8.900 trabalhadores já tinham voltado ao trabalho entre os tecelões. Que, por favor, cessassem as greves. Enquanto os anarquistas e os líderes grevistas esperavam sua deportação para a ilha de Fernando de Noronha. Acabou não ocorrendo essa deportação. Eles ficaram nas delegacias do Rio de Janeiro para serem interrogados pessoalmente. Os estudantes do Colégio Pedro II foram ao governo e pediram que libertasse José Oiticica, que era professor deles, mas não conseguiram ter sua reivindicação atendida. José Oiticica foi deportado para Alagoas junto com sua esposa. João da Costa Pimenta foi parar em São Paulo e Agripino Nazaré para Bahia. Na cadeia, no Rio de Janeiro, permaneceu preso por mais de um ano Astrogildo Pereira. E escrevia cartas aos companheiros, incentivando-os à luta, dizendo que a prisão havia temperado a garra dele, que ele poderia permanecer preso por mais anos, que não quebrantava seu espírito de luta. E alertava para os trabalhadores que tivesse cuidado, porque os 2 candidatos à presidência da República naquele momento, tanto Epitácio Pessoa quanto Rui Barbosa, eram 2 advogados de grandes empresas capitalistas a serviço do capital internacional. E assim, amigos e amigas, nós encerramos o nosso 10º episódio de Senta que lá vem história. No próximo episódio, de número 11, nós vamos relatar o 1º de maio mais brilhante que já aconteceu no Brasil e a conquista da jornada de 8 horas de trabalho. Um abraço a todos.